Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje estamos aqui para comentar sobre o processo do auxílio doença. Iremos fazer um remake nos nossos vídeos de 2020, 2021 e 2022. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e se você é um interessado no direito previdenciário, segue no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você que está acessando o canal agora, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse conteúdo e faça um comentário. Lembrando que as interações de vocês são extremamente importantes. Embora eu não tenha capacidade de responder todos os comentários, muitos desses comentários servem de insight para a elaboração de novos vídeos. Então, muitos conteúdos que a gente tem aqui no canal foram vocês que sugeriram, por meio de perguntas, sempre, obviamente, sem referir a casos concretos, mas sim por meio didático, procedemos à explicação dos temas, tá? E hoje eu estou aqui para conversar sobre o auxílio doença, que na verdade hoje em dia no direito brasileiro tem outro nome, que é o auxílio por incapacidade temporária, Esse auxílio por incapacidade temporária é um benefício devido para aquelas pessoas que trabalham, que apresentam um vínculo com o INSS e cumprindo o prazo de carência, se encontram incapacitadas para o trabalho, de forma parcial ou total e temporária, tá? Então, por exemplo, se você sofre um problema no trabalho, se você sofre um acidente, vamos supor, você passa a ter direito ali ao auxílio doença, Se você está trabalhando e você descobre uma doença grave, você também vai ter direito ali ao auxílio doença. Se você está trabalhando e tem um burnout, você também vai ter direito ao auxílio doença, E caso você não consiga exercer esse direito perante o INSS, a tendência é que você busque o judiciário. E por isso a importância desse vídeo. Esse vídeo busca comentar o processo judicial do auxílio doença. Antes de comentar o processo judicial, porém, nós iremos traçar aqui alguns detalhes do processo administrativo que você que está precisando do auxílio doença tem que ficar atento. Tá? Eu gostaria de tratar com vocês sobre algumas informações importantes que as pessoas que pedem auxílio doença têm que prestar atenção, principalmente na parte da formulação da documentação médica. Eu sempre converso com meus clientes, olha, existem os documentos ideais e existem os reais, aqueles que a gente tem. Às vezes a gente não consegue alcançar o ideal, mas nós temos o real. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui não impede que sua postulação aconteça no INSS, mas é ideal, é desejável que você tenha essa documentação como eu estou te falando aqui. E que documentação é essa, doutor Adelmo? É claro, tem os documentos de identificação, comprovante de residência, mas o documento mais importante para pedido de auxílio-doença no INSS é um documento chamado relatório médico. E eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês têm um relatório médico e estão pensando em pedir o auxílio-doença no INSS, avaliem se o relatório tem uma descrição pormenorizada de sua incapacidade, primeiro ponto, se ele é pormenorizado. Avalie se ele indica o tempo de incapacidade estimado, isso é muito importante também. O auxílio-doença, de regra, é um benefício temporário, tá? É importante que o relatório indique o período de afastamento previsto, tá? Ainda que ele seja posteriormente prorrogado. E, obviamente, o relatório tem que estar carimbado, datado e assinado por um médico, tá, pessoal? De preferência, façam referência ao CRM do médico, identifiquem perfeitamente os documentos, refiram o nome completo do paciente, o CPF, em suma, busquem um documento completo para que vocês não tenham problemas no INSS. Eu costumo dizer que o INSS, no âmbito do auxílio-doença, fica procurando cabelo em cabeça de ovo, para negar o seu benefício. Então, se você não tem um relatório ali detalhado, ou se você tem um relatório que está apócrifo, ou se você tem um relatório que não indica o seu período de afastamento, a tendência é que o INSS venha a negar o seu benefício, tá? No pedido administrativo, você hoje em dia no Brasil, você pode fazer o pedido com base em relatório médico, uma avaliação online, e você pode também ser encaminhado para a perícia presencial. Isso aí você tem essas opções a seguir, tá? E uma vez negado o seu benefício previdenciário por ausência de incapacidade, veja, estou falando aqui de negativa por ausência de incapacidade.
Na maior parte dos casos, o ideal é a busca pelo Poder Judiciário. Vou dizer por quê. Na seara administrativa é muito difícil você ter uma revisão desse tipo de julgamento. Então você aí, que teve um pedido negado por ausência de incapacidade mesmo, para o trabalho, você deve buscar o judiciário, tá? Não perca tempo tentando rediscutir isso dentro do próprio INSS. E seria uma grande perda de tempo, né? A tendência é que o INSS mantenha aquele entendimento, porque é um parecer do médico, né? Não é algo que eles possam de fato modificar, né? Então eles estão seguindo ali um parecer do médico, né? Tá, seu benefício foi negado, você recebeu aquela carta do INSS, o benefício foi negado, pois não foi constatada a incapacidade laborativa, e você vai buscar um advogado. Atenção, você vai buscar um advogado que você confie, tá? Você não vai buscar qualquer advogado, tá bom? Sua ação é importante, você tem que ter um advogado que você confie no trabalho e na pessoa, né? Por que eu falo no trabalho e na pessoa? Porque às vezes o cara é bom no trabalho, mas o cara pode lhe aplicar um golpe lá na frente, né? Receber valores que são seus, não repassar devidamente o valor do retroativo, né? Então você procura esse advogado que é bom no trabalho e que você confia, né, para você contratar. E esse advogado vai receber sua negativa do INSS, vai receber seu laudo detalhado, vai receber seu RG, seu comprovante de residência, seus exames, e vai redigir um texto chamado petição inicial, né? Esse texto será protocolado no Poder Judiciário, né? Será protocolado no Poder Judiciário, e nessas ações de auxílio-doença, geralmente, você tem ali dois pedidos. Um pedido de implantação imediata do benefício e um pedido de pagamento de todos os retroativos desde a formulação do requerimento administrativo. Então vamos supor, se você fez o pedido em fevereiro de 2022, você entra agora no judiciário, você vai ter o direito a todos os retroativos mensais desde fevereiro de 2022, da época do seu requerimento administrativo. Fica atento a isso, porque também é uma questão que as pessoas não têm tanto conhecimento. Você não tem direito só ao benefício, você tem direito ao benefício e ao retroativo. O INSS não podia ter negado o seu benefício. O advogado vai pedir isso numa peça, né? E o processo será protocolado, de regra, na Justiça Federal, né? A Justiça Federal que vai processar esse tipo de demanda, né? Tendo início a demanda, é comum que seja marcada uma perícia processual, né? Nessa perícia, né, você vai ter contato com um médico do judiciário que tende a ter uma isenção maior do que os médicos do INSS, né? Com essa isenção desse médico do judiciário, você tende ali a ter um resultado exitoso, tá? Feita a perícia, o laudo será juntado ao processo junto com a contestação do INSS, né? Você vai ter ali a juntada do laudo ao processo. O laudo pode apontar sua incapacidade laborativa ou não, né? Se, por exemplo, o laudo do perito da justiça for um laudo negativo, falar, olha, ele está apto para o trabalho, né? Ali você tem que conversar com o seu advogado, que pode ser o caso de refazer o processo desde a seara administrativa, inclusive, né? Mas se o laudo for favorável, na maior parte dos casos, o INSS é intimado para apresentar uma proposta de acordo, né? E nesse ponto dos acordos, né? Aliás, antes da gente entrar no ponto dos acordos, eu quero falar para vocês na questão da perícia, tá? No dia da perícia, quando você for fazer a perícia, busque usar vestimenta simples, busque ser organizado nos seus documentos e busque não demonstrar muito autocuidado, tá? Esses fatores podem gerar a diferença em seu processo. Mas sim, passando aqui para a parte do acordo, de volta, né? O que é que a gente tem para dizer sobre o acordo? O acordo é fundamental que você avalie se o INSS está pagando juros de mora. Por quê? Em muitos processos, o INSS está excluindo os juros de mora do acordo, né? A gente vem avaliando essa questão dos acordos há muitos anos, nosso canal aí tem 4 anos, né, de existência, né? E assim, isso vem acontecendo. E a depender do valor da sua ação, juros de mora são significativos, tá? Então avalie essa questão dos juros de mora no acordo, tá? Estando ali o acordo bom para ser assinado, eu gosto de assinar acordo, porque você poupa tempo, né? E, querendo ou não, a justiça gera uma apreensão espiritual naquela pessoa que está esperando o processo. Então, às vezes compensa você receber o seu dinheiro, receber o seu benefício e tirar aquilo da cabeça. Então, na minha percepção, a desjudicialização, ou seja, a retirada dos conflitos do Poder Judiciário é algo bom,
né? Então, eu sempre tendo a aceitar acordos, né, e conversar com os clientes nesse sentido, né? Mas é claro que você tem que avaliar cada acordo. E nesse particular, eu sempre destaco, né? É normal que o INSS no acordo pague 90%, 95% do valor devido, é normal, mas você precisa avaliar os juros de mora, porque se os juros de mora não tiverem incluídos e a diferença for grande, pode ser que não compense fechar aquele acordo. Tá? Então você tem que ficar atento nessa questão, né? Caso você negue o acordo, o que é que acontece, doutor Adelmo? Olha, se você aceita, óbvio, né? O benefício vai ser implantado, você vai receber o retroativo por RPV, né? Você aceitou. Se você nega, o processo vai seguir, né, para a sentença do juiz. E a sentença do juiz pode ser procedente ou improcedente, né? Ou seja, ela pode garantir o seu direito ou negar o seu direito. Na maior parte dos casos, como o laudo está favorável, você negou o acordo, você tem ali uma sentença favorável também. Tá? Mas já aconteceu, inclusive comigo, de você ter ali um laudo favorável, a gente negar o acordo e na sequência o juiz extinguir o processo e ou julgar improcedente, também já aconteceu. Tá? Então fique atento a esses riscos. Quando você nega um acordo, você está sujeito à sorte do processo. O processo também envolve um elemento sorte, tá, pessoal? Embora majoritariamente o processo seja algo técnico, né, os juízes no nosso país eles têm uma margem de discrição muito grande, ou seja, eles têm uma amplitude de julgamento, de entendimento muito grande. Né? Então a gente não sabe antever, se um advogado falar que sabe antever perfeitamente o que o juiz vai fazer, ele está mentindo para você. Né? Porque é possível ter digamos assim, um feeling do que vai acontecer. Sim, é possível. Mas você não consegue descrever com exatidão o que vai acontecer, porque cada cabeça de cada juiz é um mundo, né? E eles têm uma discricionariedade para julgar. Né? Mas vamos supor que seja julgado procedente sua ação. Né? Sendo julgado procedente sua ação, você terá ali a implantação imediata do benefício por meio do julgamento da liminar, né? E também a ordenação, a ordem para que o INSS promova o pagamento da RPV respectiva. Né? Beleza, você vai ter ali aquela sentença, mas qual é o grande detalhe? Cabe recurso. Né? Aí o INSS pode recorrer de sua sentença, pode chegar e discutir essa questão na segunda instância, né? Que no juizado é na turma, na justiça comum no Tribunal Regional Federal. Né? E você pode ter ali demora, aguardando tempos, né? Para o INSS finalmente apreciar sua contenda. Né? Então, assim, não é algo simples e pontual. Né? Assim, quando você nega um acordo, o seu processo tem um trâmite ainda a cumprir. Né? E isso pode levar tempo. Por isso que eu falo, pense bem em aceitar o acordo. Tá? Então, assim, o juiz também pode julgar improcedente, eu já falei disso. Né? Mas o que é importante que vocês entendam? O processo do auxílio-doença, né, é um processo que tem um trâmite bem ajustado judicialmente. Né? Ou seja, existe ali a perícia, na sequência o juiz julga ou intima o INSS para apresentar o acordo e o processo é isso. Tá? O mais importante do processo, sobretudo, está nos laudos médicos. Né? Eu sempre ressalto isso para os clientes. Tenham bons laudos que vocês tendem a ter um bom resultado processual. Né? Tenham exames mais atuais. Né? É claro que às vezes não é tão simples assim, às vezes a pessoa não tem dinheiro para arcar com aqueles exames atuais, com aquele laudo atual. Né? Mas assim, lute por isso, né? Porque vai fazer diferença. E no dia da perícia, nada de ostentação. Você tem que ser simples, tem que vestir roupas simples, tem que demonstrar que não está com autocuidado elevado, que tudo isso é avaliado pelo perito. Né? Falar pouco, né? Mostrar indisposição. Se você se mostra como uma pessoa muito disposta, ele pode avaliar que você tem capacidade para trabalhar. Então, demonstre-se como uma pessoa indisposta, uma pessoa que é simples, que está precisando de ajuda e que ele pode lhe ajudar. Tá? Então, existe também todo esse cuidado. E assim, seja organizado na apresentação dos documentos. Pessoal, assim, tem muitos detalhes que eu poderia ficar comentando com vocês aqui. Né? Eu convido vocês novamente a trazer as dúvidas, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau!